Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do seu Diálogos com o MPPE, edição especial do coronavírus. Nesta edição nós vamos conversar com o Procurador de Justiça e coordenador do CAOP Sonegação Fiscal do Ministério Público de Pernambuco, Dr. José Lopes, para falar sobre impostos em época de isolamento social da Covid-19. Confira a entrevista na íntegra, feito por videochamada. Doutor José Lopes, bem-vindo ao diálogo, obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado conversar conosco. Boa tarde, Rafael. É um prazer imenso conversarmos a respeito de um problema gravíssimo que ocorre e que todos nós estamos vivenciando, e sem perder a esperança, sem perder o foco. Sem dúvida, a questão financeira dos entes federativos, diante dessa circunstância que é de guerra, merece total cuidado, merece total planejamento. E é nesse ponto que o Ministério Público do Estado de Pernambuco, juntamente com a Cefaz, Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, tem envidado esforços sérios, com comprometimento total em relação à sobrevivência do Estado. Doutor, o quanto pode influenciar um momento como esse de isolamento, um momento de fechamento do comércio, grandes comércios, microempreendedores também tendo que fechar, de que não são consideradas atividades realmente essenciais, como da saúde? Como é que o Estado como um todo, o senhor falou aí da parceria com a Secretaria da Fazenda, como é que o Estado se prepara nesse momento onde não há arrecadação total desses impostos por parte desses empresários e microempresários, para que a pandemia não vire uma pandemia também na economia local? A situação aqui no Estado de Pernambuco, ela é grave, embora com a equipe técnica que nós temos, tanto do Ministério Público como da Cefaz, minimiza esses efeitos. Sem dúvida, a arrecadação básica do Estado de Pernambuco, como da maioria dos estados, é justamente o ICMS. ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, depende uma boa parte da circulação, do comércio ativo. E aí é que reside o desafio. Esse comércio ativo, as empresas funcionando, havendo demanda, havendo produção, há, de certa forma, um equilíbrio nas contas do erário. E como fazer, então, diante de uma situação em que houve uma redução, que nós não temos ainda esse perfil de quanto essa redução se operou na estrutura econômica do Estado. Esse levantamento ele só poderá ser feito a partir do próximo mês, até porque é o período em que nós estamos vivenciando o surgimento da crise. No momento, é o momento de cautela. Nós não temos ainda um prognóstico e também não está a depender de técnica, está a depender de uma situação biológica. Nós não sabemos se esse controle do afastamento social ele se dará além de maio, mas contando com uma projeção até junho ou julho, nós teremos uma redução significativa na produção estatal. Então, como contornar ou pelo menos minimizar essa situação? Contenção de gastos. Contingenciamento é a palavra-chave. Isso vai afetar todos os segmentos da sociedade? Sim, vai. É transitório? Presumimos que sim, será transitório. Os efeitos, após o trânsito dessa pandemia, os efeitos serão resolvidos, serão minimizados de imediato? Provavelmente não. Então, assim, numa projeção otimista,
nós teríamos uma redução significativa nos 2 próximos meses, uma reestruturação no 3º mês, passando pelo 4º mês, 5º, talvez começasse o retorno à estabilidade. Nós estamos esperançosos que até novembro a coisa se estabilize, mas até lá haverá, sim, uma redução significativa que reclama de uma convergência de atitudes por todos que integram a sociedade pernambucana. Nós temos que levar em consideração que o maior sofredor, o maior prejudicado nessa situação não serão as grandes empresas, até porque nas grandes empresas há um planejamento estratégico de risco. Isso e pelo menos se espera que seja, uma prática natural em empresas de grande porte. O grande problema são microempresas e o chamado empresário informal, aquele que tem um negóciozinho na esquina, que vende uma frutinha, que vende um cigarrinho, que tem uma banquinha de revista, porque a relação direta de afetação, Rafael, ela aparentemente se dá em relação ao empreendedor, mas não é bem assim, porque o empreendedor cria uma cadeia ao seu redor, a cadeia que, de certa forma, tem até um vínculo alimentar, a cadeia de empregados, a cadeia familiar, e toda essa vai ser afetada. O Estado criou alguns movimentos, até eu participei de um com muita felicidade, que é o Pernambuco Solidário. Nós conseguimos já arrecadar mais de 50 quilos de donativos. Agora, no final do mês, eu vou me engajar novamente noutra campanha para arrecadar mais. E cada um participar da forma como puder. O microempresário é triste. E que produz, de certa forma, uma arrecadação, eu não diria uma arrecadação de ICMS principal, mas ela contribui de uma forma indireta na arrecadação de ICMS. Doutor, fazendo uma pequena análise dos impostos aqui em Pernambuco, de 2019 para 2020, quanto em média o Estado arrecadou e se realmente o caixa do Estado, de qualquer forma, ainda tem uma reserva, de fato, para compensar esse déficit que vai ter agora ao longo desses um mês, né, completando agora um mês de quarentena. Não se sabe se ainda vai ser postergado pelos próximos 2 meses, até junho, como o senhor comentou. Como é que está? Tem uma reserva de caixa, realmente, de fato, o fechamento, quando se para de cobrar o imposto sobre circulação de produtos e serviços, de fato, tem respaldo do Estado para manter? Rafael, eu diria, pelo conhecimento que nós temos em relação ao que nós contribuímos, o Ministério Público contribuiu na arrecadação. Nós vínhamos atuando numa área de recuperação de ativos com a Petrobras, que entrou nos cofres do Estado 600 milhões de reais. Esses 600 milhões de reais foi justamente em relação a uma série de ações Ministério Público e Cefaz realizadas no âmbito da Petrobras. Isso foi um lastro razoável. Além disso, havia um certo equilíbrio no setor comercial pernambucano. Eu digo no setor comercial utilizando os vários segmentos. Alguns segmentos ainda com um certo desvio, mas uma tendência de estabilidade. Eu diria o seguinte, eu diria que os dados precisos eu não os tenho, porque há uma parte que o Ministério Público não atua, e quem atua na fiscalização é o próprio Tribunal de Contas. Mas no que nós participamos, eu diria que o Estado terá condições de, ao menos, o mês de abril até meados de maio, quem sabe com certo planejamento mais eficaz até o final de maio, ele conseguirá manter uma certa estabilidade. A partir daí, há uma necessidade
de revisão, talvez sim, a verticalização para liberar, como você bem pontuou, alguns setores que serão essenciais. Porque se nós considerarmos, Rafael, a situação é tão assustadora, porque nós temos o seguinte, nós temos aqui uma tentativa de redução do pico para não exaurir a área de atendimentos de Covid nos hospitais já preparados nesse sentido. Só que a estrutura do Estado de Pernambuco requer investimento. É evidente que uma situação dessa, o governo federal tem a sua parcela de contribuição que deverá fazê-lo, mas o Estado também deverá se utilizar. Isso vai retirar de onde? Dessa gordurinha, desse lastrozinho que se tem. Doutor, para a gente frisar realmente a importância de se arrecadar impostos, o que é que se pode dizer para as pessoas que dizem assim, eu sonegar imposto não tem problema nenhum, até porque os políticos estão aí roubando à toa, e quem sou eu para não poder fazer uma sonegaçãozinha de imposto, já que o Brasil é um país corrupto? Uma sonegação, ela mata o enfermo que se encontra numa UTI, a sonegação, ela mata o infante que está em desenvolvimento intelectual, a sonegação mata a educação e, com isso, a retirada da reflexão, a retirada da percepção do mundo. Enfim, talvez seja, Rafael, um dos crimes mais graves e que é pouco visto como hediondo. Sonegação, ela agride não um indivíduo, mas uma coletividade, toda uma sociedade. E dizer o seguinte, que apesar da quarentena, nós estamos atuando, e atuando em conjunto no Brasil todo, inclusive essa semana teve uma operação excelente aqui, 2 operações, uma nós conseguimos efetuar a prisão de um foragido na área justamente de sonegação e roubos de carga, e outra em conjunto com o Estado da Paraíba. Então, nós não estamos deixando de trabalhar, nós estamos atentos a toda essa situação, e dizer o seguinte, que muito mais do que achar que o imposto sonegado é interessante que se faça porque políticos utilizam de desvio, funcionários públicos se utilizam de algum procedimento irregular, corrupção, dizer o seguinte, que isso é uma consciência coletiva. O outro é importante. Você não vive sem o outro. Nós somos seres que necessitamos da coletividade. E a prova está aí nessa quarentena. Então, é importante que se tenha essa educação fiscal. E isso o Ministério Público sempre se preocupou. Tanto é que nós temos o programa Educação contra a Sonegação, que é um projeto belíssimo, e nós conseguimos, à frente do CAOP Sonegação Fiscal, e repassado para o CAOP Educação, conseguimos verbas para investir nesse projeto, que é um projeto de formação de uma nova ideia, uma ideia coletiva de que o imposto é necessário para a sobrevivência da sociedade. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.